Olá, tudo bom? Estou aqui com você novamente no meu canal para tratar com você sobre algo muito importante, algo que gera algumas dúvidas em muitas pessoas e que tem gerado até alguns ataques entre denominações e religiões cristãs. Vamos tomar cuidado com duas palavras que são importantes tanto na relação interreligiosa, no sentido de que nós temos que ter tolerância com outros pontos de vista, embora devamos manter o nosso com firmeza, e ao mesmo tempo também para sermos mais zelosos naquilo em que nós fazemos, em como nós vivemos a palavra de Deus. Então eu quero falar para você sobre o seguinte ponto. Eu quero falar para você sobre o que é interpretação bíblica e também sobre o que é livre exame das Escrituras. Vamos entender a diferença dessas duas coisas. Eu quero convidar você a ler Atos 17, dos versículos 10 ao 11, e nós vamos entender o que significa livre exame das Escrituras e interpretação bíblica a partir de uma comparação entre a explicação dos apóstolos e a interpretação dos crentes de Bereia. Vamos ler então o que diz as Escrituras? Diz o seguinte: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Nós temos aqui duas pessoas, ou pelo menos dois grupos de pessoas com interpretações e com funções distintas. Temos os apóstolos, que trazem a doutrina neotestamentária, a interpretação do Velho Testamento, tendo Cristo como centro da sua palavra, e ao mesmo tempo temos os bereanos, que são crentes que começam a examinar cada coisa que os apóstolos dizem. Ou seja, fazer livre exame da interpretação que os apóstolos traziam. Observe que os crentes de Bereia, eles foram considerados mais nobres. No versículo 11 você pode ver isso, porque eles foram mais nobres do que o de Tessalônica, porque os de Tessalônica não tiveram o cuidado de fazer o livre exame das Escrituras, embora o que os apóstolos pregassem fosse igualmente válido tanto para Bereia quanto para Tessalônica. Só que os de Bereia foram mais nobres no sentido de que eles se dedicaram a fazer o livre exame das Escrituras, enquanto os apóstolos interpretavam o que o Velho Testamento dizia, junto com a experiência que eles tiveram e a revelação que eles tiveram de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que interpretação e livre exame são duas coisas que se completam, elas não estão separadas. Quando nós ouvimos a interpretação das Escrituras vinda de um pregador ou de alguma pessoa com dom de mestre, dom espiritual que eu digo de mestre, dentro da igreja, nós devemos fazer o livre exame do que essa pessoa está dizendo. E geralmente essa pessoa deve estar fazendo uma boa interpretação, uma interpretação com bases hermenêuticas, especialmente com bases teológicas para fazer essa interpretação. Observe que é o que acontece aqui nesse contexto. Como ocorre essa interpretação, na verdade? A interpretação da Bíblia, ela tem um caráter espiritual, no sentido de que a pessoa que vai interpretar as Escrituras tem que meditar por muito tempo naquele texto, uma semana geralmente. Por isso que às vezes você vê igrejas que têm 2, 3 cultos por semana e não todos os dias. Por quê? Porque o pastor, além de estar visitando, aconselhando, fazendo várias outras coisas que às vezes não aparecem, ele também está meditando nas Escrituras para quando chegar os dias do culto, ele tem uma boa palavra para trazer a você. Porque a palavra de Deus, ela não é vendida a atacado, como alguns fazem. Alguns pensam, eles estão fazendo culto todos os dias, então eles estão pregando a palavra de Deus. Podem exatamente estar fazendo o contrário, porque não estão dando o tempo necessário para amadurecer o entendimento da palavra. Então a primeira coisa que temos que entender é que quando você vai interpretar as Escrituras, você precisa amadurecer espiritualmente a palavra em seu coração. E depois de amadurecer a palavra, você vai usar alguns recursos
teológicos, especialmente da disciplina chamada hermenêutica, que significa fechar um pouco o cerco, de delimitar as coisas para que você possa saber onde você vai encontrar cada situação. A hermenêutica, ela faz exatamente isso, ela vai delimitando o texto para que você possa entender o que foi dito pelo autor naquela época com um sentido geral para aquela época e que possa ser usado hoje também. Muitas coisas que são ditas na Bíblia, elas só fazem sentido hoje se você usar a hermenêutica. Muitas pessoas dizem que leram a Bíblia toda, que ela tem contradição ou isso ou aquilo, mas estão simplesmente enganadas e cometendo uma tremenda ignorância, diga-se de passagem, porque desconhecem princípios hermenêuticos para analisar os textos que elas pensam serem contraditórios. Então, o que acontece? Assim como os apóstolos chegaram ali com uma chave hermenêutica, digamos assim, com uma capacidade de analisar o Velho Testamento de uma forma que os bereanos nunca tinham visto, assim também os bereanos, eles tinham o dever de verificar se o que os apóstolos diziam era verdade. E assim ocorre conosco hoje. Como crentes, especialmente protestantes, nós temos a intenção, evangélicos, melhor dizendo, no caso dos batistas, né? Porque é uma distinção entre uma coisa e outra, meio histórica. É necessário que você perceba, quando alguém ensina alguma coisa da palavra, você avalie se aquilo está dentro da palavra de Deus e não simplesmente aceite pelo título que aquela pessoa tem, pela posição que ocupa ou pela importância que ela tem na sua igreja. Não faça isso. Analise, faça o livre exame das Escrituras para que você possa verificar cada coisa, assim como os bereanos, que foram ainda mais nobres do que os outros, mas simplesmente elas não sabem avaliar aquele texto, porque esse é um estudo específico. Seja um crente realmente nobre, um crente realmente dedicado e analise, ou seja, faça o livre exame das interpretações que você vier a receber. Ora, não é porque um pastor ou um pregador ou qualquer outra pessoa possa ter um conhecimento de hermenêutica que esse conhecimento de hermenêutica seja infalível. Por isso mesmo, o livre exame é exatamente o fiel da balança, que faz com que você possa equilibrar, ou seja, a interpretação com o livre exame para chegar ao entendimento correto da palavra de Deus. Embora o pregador já faça esse esforço, o pregador não é infalível, nenhum pregador é infalível. Então, por isso é necessário o livre exame das Escrituras. Espero que tenhamos entendido a diferença entre livre exame, né, e interpretação. Interpretação propriamente dita, ela é feita com algumas características específicas. Já o livre exame, todos os crentes podem fazer e avaliar. Alguns podem entender a interpretação de uma forma até que não seja adequada. Mas como você vai fazer para fazer isso? Como você vai entender? Como você vai fazer um livre exame adequado? Pedindo orientação ao Espírito Santo, dedicando-se a aprender não como um vaidoso, mas dedicando-se a ser submisso ao Espírito Santo para entender o que a palavra de Deus diz. Por exemplo, uma vez vi um caso de uma pessoa que foi corrigir um pregador no púlpito. O pregador acabou de pregar, sobe o pastor e corrige o pregador. Ora, quando foi se ver, o pastor dizia que como eu não entendi, os outros podem não entender. E quando foi se verificar, várias pessoas tinham entendido exatamente o que era a mensagem. Então observou-se que aquela pessoa que achava que por ele não ter entendido os outros não iriam entender, estava totalmente errada. Isso foi o quê? Um certo orgulho por ter talvez algum conhecimento hermenêutico. Faltou o que a ele? A livre interpretação. Então devemos tomar cuidado para que nós também, por um conhecimento hermenêutico, não nos tornemos orgulhosos e resistamos a um tipo de apreciação das outras pessoas acerca de nossa pregação. Devemos tomar cuidado também para que o nosso livre exame não seja um livre exame escriturístico espiritual, mas sim um livre exame vaidoso, meramente intelectual.
cuidado com isso. Não que ser intelectual seja ruim, mas se você está dentro da casa de Deus, você tem que juntar o intelectual com o espiritual e fazer um livre exame adequado e não fazer um livre exame vaidoso. Tome cuidado com determinados tipos de exageros, tanto na interpretação quanto no livre exame, tanto na sua função de interpretar, quanto na sua capacidade de ser intérprete, tanto na sua função específica e espiritual de fazer o livre exame, quanto mesmo no seu próprio exame que você fez. Você pode fazer um exame, não entender e procurar uma explicação para esclarecimento. Mas cuidado com a vaidade também nesse caso. Bom, esse é o nosso assunto de hoje. Espero que tenha ajudado você e que você possa fazer um bom livre exame das Escrituras e entender bem as interpretações que lhes são explicadas, inclusive esta mesma que te faço agora. Que Deus o abençoe e fique com Deus.